Voltamos agora aqui ao Brasil, falando sobre São Paulo, que vai reforçar o policiamento no centro expandido da capital a partir dessa semana para tentar reduzir o crime na região. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora ao vivo com a delegada Raquel Galinatti, que é diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Quero dar um bom dia à delegada e entender, por favor, delegada, qual que é a sua opinião sobre esse reforço do policiamento ostensivo e se isso seria, de fato, suficiente para reduzir essa onda de violência que a gente acompanha no centro da cidade de São Paulo ou se outras medidas são necessárias. Seja bem-vinda. Bom dia. É claro que quando a gente fala num problema complexo que é a violência urbana, afetam várias esferas, desde a esfera da desigualdade social, a falta de oportunidade, a falta de estrutura dos direitos sociais para a população. Mas no tocante ao combate à criminalidade, não basta apenas o reforço do policiamento ostensivo preventivo. É necessário também o reforço em todo o sistema de justiça criminal e principalmente na porta de entrada do sistema de justiça criminal, que é a polícia judiciária, que é aquela que tem atribuição legal e constitucional de investigar, de desmantelar as organizações criminosas antes mesmo da primeira ação criminosa. Então, é necessário, sim, um parâmetro completo de análise e estratégia para que essas medidas sejam permanentes, gradativas e que a população ela tenha, sim, a real sensação de segurança. Índices de criminalidade não esclarecem e não dão a real sensação de segurança para a população se ela hoje encontra-se amedrontada dentro dos seus próprios lares. O que a população precisa e quer é uma segurança pública de verdade, reforço no policiamento, atenção e estrutura para que as polícias possam agir. A gente fala também no aparato legislativo. Hoje os policiais, eles não estão apenas figurativamente de mãos. A legislação não dá a robustez nas suas prerrogativas para atuação policial. Muitas vezes essa atuação ela é questionada na proteção da população e na sociedade. Então a gente precisa sim de uma reestrutura completa. Claro que o reforço é um passo significativo, importante, mas precisamos mais. Bem, doutora, aqui na cidade de São Paulo especificamente, é um problema local, mas é nacionalizado, todo mundo conhece, que é a situação da Cracolândia, né? Para quem não sabe, eu vou explicar rapidamente, é um espaço, ou espaços aqui, principalmente na região central da cidade de São Paulo, em que há muitas pessoas consumindo principalmente o crack, mas a venda também de outros entorpecentes na região. A gente está falando também de uma questão de segurança misturada com de saúde pública. É possível encontrar uma forma, pelo viés da questão de segurança, de lidar com essa questão de um jeito eficaz? Eu faço essa pergunta no contexto que a gente viu a Cracolândia crescendo nos últimos anos. Perto da região tem batalhão de polícia, tem delegacia. Aí tiveram a ideia de separar a Cracolândia, que virou minis Cracolândias espalhadas na região central da cidade. O que a gente pode tentar, de acordo com a sua avaliação, trazer como solução ou pelo menos como evidências para mitificar o problema? Perfeito. Apesar de ser um problema regionalizado, as medidas de solução, elas são muito maiores, desde no âmbito federal, no âmbito estadual, para que a gente possa ter um impacto ali de solução efetiva. A gente tem diversas medidas que também precisamos do olhar da sociedade. Muitas vezes se coloca como um direito à população estar na rua, o que na realidade é uma violação completa da dignidade da pessoa humana. Acredito que nenhum ser humano quer permanecer nas ruas, quer montar barracas para que ali nas ruas, sem saneamento básico, tenha acesso à saúde, à educação, à alimentação, permaneça ali. Então, essas políticas ideológicas que fomentam o cidadão na rua, como se um direito fosse, na realidade, viola e rasga todos os direitos constitucionais e dignidade da pessoa humana previstos. Então, é necessário que o Estado tenha essa atuação sem embrólios e
impasses ideológicos. Ninguém lucra com a população na rua. Outro fator é a dependência química, que daí nós estamos relacionando diretamente à esfera da saúde. É necessário uma internação involuntária, laudos médicos que assegurem que aqueles que estão ali perambulando nas ruas não dotam mais de discernimento do que é correto, do que é bom para si próprio. Não tem mais como eles decidirem e deliberarem o certo e o errado, e colocam a sua própria vida em risco permanente. Então, na ausência de uma tutela ali dos familiares ou dos responsáveis, o Estado ele deve atuar dessa forma. Mas a gente sabe que existem muitos impasses em relação a posicionamentos e ideologias que ainda fomentam um direito da pessoa viver nas ruas. Doutor, eu até agradeço a nossa equipe aqui, que enquanto a senhora estava falando, estava mostrando imagens da região da Cracolândia, para que as pessoas possam ter uma ideia do que é. Inclusive, a gente está vendo agora, nesse momento, em tela cheia, e essas imagens mostram, por exemplo, a ação de diversos agentes de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, tem também a presença da GCM, né, a equivalente à Guarda Metropolitana, tentando fazer ali aquele trabalho de questão ostensiva e também de realizar a prisão, principalmente dos traficantes que são os responsáveis por repassar as drogas para os dependentes químicos que se acumulam aos borbotões ali na região. Além desse problema que nós estamos acompanhando em relação aos usuários e a todas as complicações que são trazidas pelo consumo e pela venda de entorpecentes, nós temos também na outra ponta os policiais que precisam lidar com essa questão e, infelizmente, o que nós acompanhamos é o aumento do índice de letalidade policial, não só aqui em São Paulo por conta da Cracolândia, mas em todo o país. No Rio de Janeiro, por exemplo, o índice de letalidade policial é altíssimo. Na sua avaliação, as forças de segurança no Brasil estão desamparadas, necessitam de algum tipo de amparo por parte do Estado para lidar melhor com essas situações? Ou esse aumento, né, do número de ocorrências de violência contra policiais, de morte de policiais, pode ser somado a outras questões para além dessas que são tão evidentes, que estão na nossa cara, literalmente, quando a gente sai às ruas e encontra todos esses problemas que aqui estamos mostrando? Perfeito. Quando a gente fala do aumento de policiais que morrem na atuação, tanto na forma de combater o crime, ou também quando os policiais, por um excesso de trabalho, por uma falta de olhar e de cuidado e de estrutura por parte do Estado, também põe fim à própria vida, é algo alarmante. No tocante aos confrontos dos criminosos com os policiais, a gente sabe muito bem que o Estado ele detém o monopólio da violência legítima e o seu braço armado é o policial. A partir do momento em que o criminoso ele confronta esse policial, ele praticamente se coloca numa situação de suicídio. Mas a gente vê que muitas vezes a interpretação legislativa que dá e assegura esse respaldo para o policial poder proteger a população, poder inibir os crimes que nós estamos presenciando cada vez mais, coloca também o contraponto que flexibiliza muito essa atuação e prejudica muito quando a gente vê políticas de desencarceramento em massa, a gente vê saidinhas de carnaval, de Natal, nós presenciamos também os indultos de Natal, a política também antimanicomial. Então, a gente vê uma série de fatores que contribuem para o aumento da criminalidade, da impunidade, e nós não estamos percebendo essas mesmas políticas públicas implementadas para maior estrutura no combate ao crime, seja no aspecto estrutural, seja no aspecto legislativo. Bem, doutora, quero só fazer uma última pergunta. A senhora que lida diariamente, sendo delegada, com o Código Legal, Penal, né, de execução penal, etc. e tal, com todo o arcabouço legal que existe no Brasil para lidar com a questão de violência e de criminalidade. A senhora avalia que ele já está defasado? Era necessária uma reforma? Há pouco nós falamos de tantas reformas dos governos. Era necessário que o Brasil passasse por um choque de reforma dos seus códigos legais para lidar melhor com a criminalidade? Com certeza, tanto o Código Penal como o Código de Processo Penal. O que temos são retalhos, né, de legislações esparsas, extravagantes no tocante à matéria penal.
que ali, volta e meia, temos que nos socorrer a essas legislações que estão ali sancionadas de forma, infelizmente, midiáticas e populistas. Precisamos de um trabalho sério, de estratégia séria no combate ao crime. Não precisamos leis midiáticas e populistas quando eventos ocorrem e colocam em comoção toda a sociedade. Precisamos de uma estrutura séria. É necessário, sim, uma reformulação no Código de Processo Penal, na Lei de Execução Penal, da LEP, que está muito defasada. E no Código Penal, nós temos muitas leis que estão coadunando e acompanhando aí a evolução da criminalidade, mas leis penais extravagantes, fora do Código de Processo Penal, que, claro, é uma legislação federal plenamente ali em vigência. Ok, nós conversamos com a delegada Raquel Galinatti, que é a diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Doutora, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, ótimo dia a todos.